Boa noite a todos. Todos bem? Esperamos que sim. Com muita alegria que a gente inicia mais uma palestra online. Agradecemos do fundo do coração a presença de vocês que nos prestigiam toda quarta-feira, aos assíduos, a toda quarta, nosso muito obrigado. A você que nos assiste pela primeira vez nessa quarta também, seja muito bem-vindo. O espaço é destinado para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para acalmar um pouco o nosso coração, para trazer aquela esperança necessária para fortificar o nosso espírito. Como recado, nós gostaríamos de comunicar para vocês que a casa disponibilizou, começou na terça-feira passada, um estudo livre da doutrina online. Como é que funciona, tá? São reflexões à luz da doutrina espírita e que acontecem todas as terças-feiras. São aulas online, tá? Não necessita propriamente ela não tem uma grade onde a gente precisa manter essa assiduidade. Então tem um dia que vocês têm um espaço livre na agenda, na terça-feira, às 20 horas está livre, vai lá no Face da casa, tem o link lá com inscrição, clicou no link, ele já te posiciona para dentro dessa sala virtual, onde o pessoal vai conversando, vai desenvolvendo sobre assuntos sobre a doutrina. E esse estudo livre ele é bem interessante para que a gente possa, às vezes a gente está ouvindo alguma palestra aqui, alguém está fazendo alguma colocação, então fica fácil para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento, num bate-papo descontraído, bem tranquilo. Fica o convite para vocês, tá? Então toda terça-feira, das 20 às 21 horas, no Face da casa tem o link. Então, tem o interesse, Ricardo? Clica no link lá na terça-feira que o pessoal disponibiliza e aí já é direcionado para essa sala, tá? Qualquer dúvida com relação também a esse estudo livre, vocês podem chamar no Face da casa também, do bate-papo, que o pessoal responde qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Hoje o Adriano vai desenvolver para a gente o tema, uma palestra sobre vida. Tá? Então ele começa logo após a nossa prece. E é isso, né, Gabi? Seguimos? Então tá bom. Vamos fazer a nossa prece, gente? Você em casa, se sentir mais confortável, pode fechar os olhos. E nós vamos nesse momento, primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por mais um dia de vida. Abençoa-nos, Jesus, nesse momento, para que a gente possa sentir a sua presença em nossa vida. Pacifica a nossa mente, acalma o nosso coração, Jesus, para que a palestra possa nos envolver, que a gente encontre através dela as respostas necessárias às nossas dúvidas, às nossas dores, aos nossos anseios. Abençoa a nossa casa, a nossa mente. E abençoa também, Jesus, o Adriano que irá desenvolver o tema. Que assim seja, graças a Deus. Tá, bom dia. Olá, boa noite. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você que me assiste nesse momento. Mas não precisa colocar aqui no chat, não precisa responder alto, tá? Mas qual foi a última vez que você se pesou? Qual foi a última vez que você subiu na balança para descobrir quanto você pesava? Não importa se você está acima do peso, se está abaixo do peso. Essa palestra não é sobre saúde exatamente. Mas é que nós temos esse costume de se pesar. Saber quanto estamos pesando para, enfim, motivos de saúde, para nos preparar melhor o nosso corpo físico. Um médico escocês que trabalhava no hospital nos Estados Unidos, ele tentando descobrir o peso da alma, porque ele admitia a existência da alma no corpo físico, ele quis descobrir então quanto pesava a alma humana. O médico era o Duncan McDougall e ele fez um experimento no hospital que ele trabalhava com doenças incuráveis. Então ele fez o quê? Ele preparou uma balança grande, de alta precisão, que desse para colocar uma cama em cima
E ele ia calibrando. Esse estudo é de 1907. Ele é um estudo já bem antigo e não tinha muitos recursos na época para se fazer esse teste, mas ele resolveu fazer. Ele pegou a melhor balança que ele tinha à disposição, conseguiu calibrar essa balança para fazer esse experimento, e quando ele percebia que o doente já estava na última fase da vida, já no estágio terminal, ele colocava o doente em cima daquela cama, fazia os ajustes na balança, e aí, na passagem da vida para a morte, ele olhava e via quanto a balança tinha registrado. Bom, esse estudo, na verdade, ele é um pouco problemático, porque ele tem alguns problemas metodológicos. Primeiro, ele não tem um número muito bom de amostragem para saber, para ter uma boa comparação. Foram apenas 6 pessoas que participaram do teste e só 4 puderam ser comparados, de fato. Houve algumas diferenças de peso, de variação, mas mesmo assim o Sr. McDougall descobriu então que a alma, na passagem da morte, da vida para a morte, pesaria em torno de 21 gramas. 21 gramas, então, é o que ele entendeu como o peso da alma. Ele deixou, então, aberto para que outros estudos mais bem elaborados pudessem ser feitos no futuro. Mas é um estudo interessante, porque o médico, tentando descobrir o peso da alma, fez todo esse trabalho que durou anos. Foram 6 anos estudando. E nós continuamos pesando apenas o nosso corpo. Então, por que não juntar essas duas questões e chegarmos a uma nova? Bom, se nós pesamos o nosso corpo e o Dr. McDougall tentou pesar a nossa alma, a reflexão que teremos aqui na noite de hoje é: qual o peso nós temos dado à nossa vida? Porque é sobre isso que nós vamos falar, sobre vida. Agora, entendamos peso como importância. Qual a importância da vida para nós no dia de hoje? Muitas vezes nós olhamos a nossa vida e temos arrependimentos do nosso passado, das nossas escolhas, daquilo que buscamos para cada um de nós. E esses erros, essas falhas, se elas não são bem compreendidas, elas se tornam fardos pesados cotidianamente. Se tornam fardos cada vez mais pesados. E esses erros do passado, quando nos lamentamos frequentemente, quando nos sentimos culpados pelo passado, é comum que a gente entre num estado de perturbação. Então, por que não pararmos um pouco para pensar sobre isso? Será que nós estamos dando muito peso a essas questões da nossa vida? Será que é esse o peso que nós estamos dando para a vida hoje? Os nossos erros do passado? As nossas dúvidas, as nossas aflições? Seria esse o peso que nós temos dado à nossa vida? O passado, ele, como já disse, já passou, já aconteceu. Nós não podemos voltar atrás no nosso passado. Mas Deus nos deu um presente. Um presente que, para não ser esquecido, continua se chamando presente. É no momento atual, é a partir de agora que nós podemos começar a olhar para frente, olhar para o nosso futuro e modificar as nossas escolhas. Não nos devemos apegar apenas ao tudo que fizemos e que não acertamos. Fizemos o mal? Sim, fizemos o mal. Mas também já fizemos muito bem. Se por um lado nós já erramos contra o outro, também acertamos muitas vezes. Se já agredimos, também fomos acolhedores. Se fomos indiferentes, também já fomos amorosos. Então, por que olhar para o passado com esse peso, com esse rancor do passado? Por que então não fazemos uma análise mais tranquila da nossa vida, mais tranquila das nossas escolhas, para termos mais leveza? E essa leveza é essencial, não para que tentemos amenizar as nossas responsabilidades do passado, não para nos eximirmos da responsabilidade do reparo,
mas sim para nos darmos um ânimo, para reparar o presente com mais leveza. Reconhecer os erros do passado é o primeiro passo. O próximo é reparar o passado, é reparar as nossas escolhas. E por isso é muito importante termos esse olhar, esse auto-perdão. O auto-perdão, ele vem a partir do momento que nós entendemos a nossa função no planeta Terra. Por que estamos aqui? Nós, quando fomos criados por Deus, fomos criados de forma simples e sem nenhum tipo de ciência, sem nenhum tipo de conhecimento. Nós fomos criados do zero, para que, passo a passo, nós possamos galgar níveis mais elevados da nossa consciência, evoluirmos, progredirmos intelectual e moralmente. A partir do momento que nós conseguimos evoluir, conseguimos progredir nessas duas partes da balança, o nível intelectual e o nível moral, nós vamos evoluindo a estágios que nos levam a um estado de mais felicidade, de mais harmonia. Quanto mais evoluímos na escala evolutiva, mais próximos chegamos de Deus, de conhecermos Deus em toda a sua grandeza, em toda a sua glória. Então, quando Deus nos fez, tinha dois objetivos. O primeiro era exatamente esse: progredir, evoluir. E o segundo era exatamente de fazermos a nossa parte na criação. Quando estamos encarnados nos diversos mundos, nós temos o papel de não só progredirmos espiritualmente, progredirmos pessoalmente, mas também ajudarmos o nosso mundo, o mundo que nós habitamos, a progredir também, a mundos mais elevados. Com certeza, se você já viu outras palestras espíritas, em algum momento deve ter ouvido falar sobre a progressão dos mundos. Os mundos, eles vão desde os primitivos até os mundos felizes. As pessoas, os espíritos que habitam esses mundos, eles estão mais ou menos na mesma fase espiritual. Alguns começando a sua trajetória, outros um pouco mais adiantados, mas ainda muito apegados às questões materiais, muito ainda na fase instintiva, na fase do apego, que é exatamente essa fase que nós estamos ainda no planeta Terra, um mundo de provas e expiação. Tem um mundo regenerado, que as pessoas já têm mais propensão ao bem, já conseguem ter mais essa consciência, e vai evoluindo até os mundos felizes, os mundos ditosos, que são aqueles espíritos que já conseguiram chegar a um patamar evolutivo que lhe permite desfrutar da alegria de um mundo sem violência, de um mundo sem guerra, de um mundo sem ódio, sem rancor, um mundo em que goza de plena felicidade, de harmonia, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. E nós estamos nessa caminhada. Quando nós admitimos, então, que somos seres criados por Deus, com o propósito de evoluir, de progredir, entendemos que nós, por estarmos ainda nessa caminhada, nós ainda não aprendemos tudo o que deveríamos, ainda não temos a total consciência, é normal que nós erramos. O erro faz parte do processo evolutivo. Então nós não devemos nos apegar ao erro, a essas escolhas equivocadas do passado. Nós devemos então nos olhar com auto-perdão, nos permitir errar e nos permitir olhar daqui para frente, buscando a partir de agora uma mudança na nossa conduta, uma mudança na forma de encarar a vida, de encarar a relação com as pessoas que estão à nossa volta. O auto-perdão é uma forma de nos amar também. Jesus, quando simplificou as leis de Moisés, ele simplificou todos os 10 mandamentos em apenas 2. Ou, se preferirmos, em apenas 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, se amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, nós estamos falando de lei de amor. Amar incessantemente, amar sem cessar, amar sem olhar a quem. Mas para amarmos o próximo como a nós mesmos, primeiro precisamos fazer esse processo de auto-amor, de auto-acolhimento. Passamos assim pelo auto-perdão.
perdoarmos as nossas falhas, não mais nos culpando pelo passado, tentando buscar se livrar desses sentimentos de culpa que, no final das contas, não nos leva a nada. O sentimento de culpa só nos leva à perturbação mental e à perturbação espiritual. O que importa para Deus e para a nossa evolução é que reconheçamos tudo aquilo que fizemos e que não está dentro da conduta que Deus espera de cada um de nós e possamos, a partir de agora, ir progredindo e melhorando, refazendo esse caminho. Mas devemos começar agora. E para fazer a diferença no futuro, o presente é fundamental. Mas o futuro, como diz Joana de Ângeles, que é uma mentora espiritual que guia o médium Divaldo Pereira Franco, e escreveu diversos livros sobre essas questões mais psicológicas, entre eles um que a gente cita aqui, que é o autodescobrimento. Ela diz que o auto-perdão, o futuro, ele é um futuro que ele passa não só pelo presente, mas também pelo passado. Porque o que é o presente? Senão um instante antes do futuro e um instante depois do passado. Então, quando nós queremos modificar a nossa vida, planejarmos melhor as nossas escolhas, as nossas escolhas futuras, nós precisamos planejar. E planejar começa de agora. Ela diz que o futuro sem data, ele não acontece. Quando realmente nós queremos fazer alguma coisa, quando nós realmente queremos passar por uma certa fase, nós colocamos data nas nossas ações, data nas nossas escolhas. Quando nós não queremos, quando nós fingimos para nós mesmos que queremos, mas não temos essa vontade, nós falamos um dia eu vou começar a trabalhar pelo próximo. Um dia eu vou começar o meu trabalho por mais paciência. Um dia eu vou começar o meu trabalho em torno de uma atividade religiosa. Mas quando nós colocamos data, quando nós colocamos uma ocasião, aí sim nós começamos a construir o nosso futuro. Se nós queremos começar a ter um pouco mais de paz, se nós queremos entender a vida, entender o que Deus espera de nós, entendermos o que fazer da nossa espiritualidade, e queremos, por exemplo, trabalhar em prol do próximo numa casa espírita, não basta dizer, um dia eu não estou preparado hoje, mas um dia eu ainda quero trabalhar no centro espírita. Coloque data então. E a ocasião. Bom, para eu trabalhar numa casa espírita eu preciso estudar. Se eu preciso estudar, então eu vou me matricular num curso que é inclusive gratuito, numa casa espírita, para poder ter o conhecimento necessário para começar o meu processo de transformação interior, para que, me transformando, possa auxiliar ao próximo. Então, qual é o primeiro passo? Buscar um curso. A partir do momento que essa palestra termina, eu vou procurar um curso em que eu possa me aprimorar e assim começar a minha reforma interior. Inclusive, nós estamos com vagas abertas nos cursos da casa. Então, assim que você terminar de ver essa palestra, vai lá na nossa página. Inclusive, você já curte a nossa página no Facebook? Se não, curta a nossa página no Facebook, tem muitas novidades, tem muito material importante que também vai te ajudar de alguma forma. Vai até a página, clica no link de inscrição e se inscreva para os cursos da casa. Comece essa jornada espiritual. Só assim nós vamos começando, senão no começo. Um dia eu vou me aprimorar espiritualmente. Um dia eu vou começar o meu trabalho de caridade. Um dia eu vou começar o meu processo de evolução e nunca começamos. Então, comecemos. Coloquemos data naquilo que nos importa. E aí sim, nós vamos começar a fazer esse processo de transformação. Uma das formas de cultivar esses valores transcendentais que são importantes para a nossa vida, para modificar a nossa consciência mental, espiritual, é entendermos o valor da vida. E o Evangelho está cheio de ensinamentos. Inclusive o Evangelho, nós devemos buscar na nossa vida, esse Evangelho redivivo que
que Jesus sempre nos colocou. Porque o Evangelho é vida. Ele é um caminho para todos aqueles que procuram uma forma de dar sentido à vida, uma forma de dar o sentido existencial. E dos capítulos, uma das passagens do Evangelho que mais chama a atenção para essa palestra de hoje, está em João, no capítulo 4, que é um capítulo lindo, quando ele fala sobre a mulher samaritana. Jesus encontra uma mulher em Samaria, próxima de um poço. E a mulher, água, pede de beber. Ele olha para a samaritana e diz: dá-me de beber. E um detalhe, os judeus não tinham o costume de ter contato com os samaritanos, eles não se conversavam. E a mulher samaritana, olhando para Jesus, que era judeu, então pergunta, e até com uma certa ironia: ora, mas como é que você, judeu, vem me pedir água, vem me pedir de beber, sendo que você sabe que eu sou uma samaritana? E Jesus se coloca do oposto. Bom, se eu estivesse aí nessa condição, se você me pedisse água, eu te daria. E ela então, meio que com um certo escárnio, fala: mas como você iria me dar de beber se você nem tem como pegar nesse poço, água nesse poço que é tão fundo? E então Jesus dá um dos maiores ensinamentos para a noite de hoje. Se beberes da minha água, quem beber dessa água do poço, cedo ou tarde vai ter sede, mas quem bebe da minha água jamais sentirá sede. Esse é um convite de Jesus, não só àquela mulher, mas a todos nós que buscamos no Evangelho uma forma de modificarmos os nossos padrões mentais, uma forma de ressignificar as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Quando ele diz a água da fonte, ele está falando da verdadeira vida, a vida eterna, que é a vida espiritual. Porque nós espíritas entendemos que a vida ela não começa aqui e ela não termina aqui. A vida ela é um eterno contínuo. Nós nascemos ou reencarnamos, progredimos, nos desenvolvemos, morremos ou reencarnamos, e chegando na espiritualidade nós continuamos todo o processo de vida e nos preparamos para voltar de novo a essa vida, para que possamos dar contínuo processo de evolução, vida após vida, encarnação após encarnação, aprendizado após aprendizado. E quando nós não temos essa visão, essa necessidade de se autoconhecer, não temos esse objetivo, não conhecemos esse objetivo divino, que é de evoluir, muitas vezes a vida nos levar. Vamos nos agredindo, vamos nos deprimindo, e aí chega um momento em que, se nós não conseguimos reverter essa situação, nós começamos a nos perguntar: para que viver? Para que lutar pela vida? E aí nós já voltamos à pergunta: que peso damos à vida nesse momento? Se nós admitimos que a vida ela é incessante, ela não tem um fim, se nós admitimos que nós somos espíritos que encarnamos, desencarnamos, projetamos a próxima vida, voltamos, reencarnamos, admitimos assim que a vida ela é incessante. E segundo Joana de Ângeles, esse é o primeiro passo para nós modificarmos essa nossa visão. Aceitar a vida, o desafio da vida. Porque a vida é um grande desafio. O tempo todo nós somos desafiados na nossa vida. Todos os percalços no nosso caminho têm um significado. E esses percalços têm uma finalidade: nos colocarmos no caminho correto, nos colocarmos no caminho da vida, no caminho do bem. E quando nós aceitamos esse desafio, nós vamos buscando então um sentido para a vida. Por que então não começarmos a buscar esse sentido nas pequenas vitórias diárias? Quantos de nós não estamos tristes, deprimidos por conta do nosso momento atual,
por conta das dificuldades da vida. Às vezes, quantos de nós não encontra nem sequer o motivo para levantar da cama? Por que não aceitar o desafio, então, de começar a buscar na memória todas essas pequenas vitórias que nós tivemos desde o começo da nossa vida até hoje? Quanto já não evoluímos das últimas encarnações até aqui? Nós evoluímos muito. E quanto ainda não temos a evoluir? Quanto não temos ainda a progredir na vida? Mas primeiro nós precisamos aceitar esse desafio. O desafio da vida. O desafio de dar um passo de cada vez. Se nós não encontramos o sentido da vida, nós então caímos no que Joana de Ângeles chama de um vazio existencial. Que é quando, não encontrando um sentido para a vida, tudo perde o sentido. E aquele vazio vai tomando de conta, vai criando uma angústia que muitas das vezes nós não conseguimos ou não sabemos explicar, mas está lá, nos afligindo, nos afetando, nos apequenando. E quando nós não encontramos esse sentido, esse vazio existencial vai abrindo cada vez mais um buraco em nós, e nós, se não entendemos o sentido da vida, que é o caminho evolutivo, que é o caminho de progredir, vida após vida, rumo a Deus Pai, nós vamos procurando uma forma de suprir esse vazio. E, na maioria das vezes, quase sempre, buscamos os vícios para isso. É assim que muitos de nós caem no alcoolismo, no tabagismo, na busca de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Vamos caindo no apego ao poder, no apego à nossa beleza exterior. E esse caminho é um caminho inútil, porque ele não traz esse preenchimento. Ele não traz esse preenchimento espiritual, esse preenchimento vital. Nós vamos então percebendo que não adianta nós buscarmos, temos dinheiro, temos bens que extrapolam as nossas necessidades, se nós não encontramos essa paz interior. E Jesus nos propõe a busca pelo reino dos céus, em detrimento da busca pelos bens materiais. Ele diz que, se buscarmos o reino dos céus, tudo mais é acrescentado. Quando nós entendemos o propósito do Evangelho do Mestre, quando nós entendemos a proposta do amor, daquele amor a nós mesmos, amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, nós vamos reconstruindo esse processo. E mesmo que nós passemos por qualquer dificuldade, mesmo que a vida seja dura, nós teremos a força necessária para encarar os desafios e seguir adiante. Esse é o nosso caminho. Estamos todos fadados ao sucesso espiritual. Todos nós. Não importa as nossas dificuldades no dia de hoje. Se nós ampararmos no Evangelho vivo que Jesus nos prometeu, se nós nos apegarmos ao ensino, à vivência do Evangelho no nosso dia, tentando praticar um pouco mais, tentando trazer essa vitalidade do Evangelho para a nossa vida, nós vamos perceber que nunca nós estamos... Nunca. E o trabalho, o alto amor, é uma forma de chegarmos a um próximo passo. Joana de Ângeles nos coloca, no livro Amor, Imbatível Amor, que a amor-terapia é a solução pelo vazio existencial. É a conquista pelo amor. O amor ao próximo, o amor desapegado. Aquele amor que nós fazemos ao nosso próximo, que é aquele próximo mais próximo, como diz Jesus. Aquele próximo mais próximo, que não olhamos se vamos ganhar aplausos, se nós vamos ganhar, como se diz por aí, o tijolinho no céu,
se nós vamos ganhar uma situação melhor depois da nossa morte do corpo físico. Quando nós praticamos o amor desinteressado, o amor pelo outro, nós passamos a ressignificar a vida. Nós passamos da luta pela vida à conquista pela vida. E é isso que nos importa na noite de hoje. É fazer esse questionamento. Como que eu consigo, então, dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas necessidades, refazer essa minha luta pela vida, essa minha conquista pela vida? Quanto será que eu tenho realmente dado de importância à minha vida? E quanto eu ainda preciso dar para chegar a um nível em que eu consiga encarar a vida de frente com leveza, entendendo que eu sou um ser imortal, criado por Deus para alcançar o máximo do patamar evolutivo, para que um dia eu possa ser feliz de verdade. Quanto que eu preciso para dar esse peso para a vida? E aí, não só o peso, mas quanto que eu preciso para conseguir essa leveza que eu busco para a minha vida? Jesus, em todos os momentos de sua passagem pelo nosso planeta, ele deu vários ensinamentos e nos chamou à realidade espiritual. Nos convidou à vida eterna. Jesus, em todo esse tempo, ele ressignificou o sentido da vida. Quando nós, então, vamos ressignificar o sentido da nossa? Muita paz a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Adriano. Depois dessa dose de ânimo, nós seguimos agora com as nossas preces e vibrações, tá? Nós vamos dividir nesse momento em duas etapas, tá, gente? Nesse primeiro momento, a gente vai conduzir junto, a gente vai fazendo junto uma prece para nós mesmos, tá? Para que a gente possa ir trabalhando esse processo que o Adriano colocou pra gente, desenvolvendo um pouco um processo de cura espiritual através da prece. E na segunda etapa, depois a gente já está mais harmonizado, mais tranquilo, a gente faz as nossas vibrações, que é espalhar aquilo que a gente recebeu para as pessoas, tá bom? Comecemos então. Jesus, nesse momento, ante a nossa pequenez espiritual, nós pedimos o vosso concurso. Envolve-nos, Jesus, na tua luz, no teu amor. Ajuda-nos, Jesus, a perceber esse propósito existencial, aquilo que o Pai deseja de cada um de nós. Acalma o nosso coração, Jesus, que está atribulado. Acalma nossa mente, que nesse momento não consegue ver soluções para as dificuldades. Dá-nos, Jesus, nesse momento, a força necessária para vencer aquilo que não conseguimos vencer por si só. Ajuda-nos, Jesus, a sentir a beleza e o amor de Deus em cada situação da nossa vida. Mesmo nas mais adversas, que a gente possa sentir isso como ações educativas para o nosso espírito. Que a gente possa sentir essa luz vindo do mais alto, numa resposta do Criador ante as nossas preces, e que essa luz possa envolver todo o nosso espírito, curando, deixando-nos com mais força espiritual, na certeza de que ninguém está sozinho nesse momento. Depois de muito recebermos de todo esse apoio, chega o momento de doarmos também aquilo de nós, aquela energia. E nós gostaríamos nesse momento de fazer uma doação muito especial, muito intensa, através das vibrações, para aquelas pessoas que nós conhecemos e que passam por dificuldades nessa noite. Aquelas que nós sabemos, em especial nessa noite, que estão muito aflitas, tristes, talvez sem esperança de continuar,
que eles possam receber o nosso abraço virtual, que eles possam receber essa doação de luz que os envolve e que dá a força necessária para que eles sigam. Estendemos também essa mesma luz, Jesus, para nossa casa, nossa morada terrestre, para todas as pessoas que convivem conosco. Que essa luz vindo do mais alto possa iluminar toda a nossa casa e que seja um porto seguro onde possamos repousar o nosso corpo e o nosso espírito. Que essa luz também se estenda para nós mesmos mais uma vez, para que a gente siga com uma semana tranquila, abençoada nos propósitos de Jesus. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela presença virtual. Vamos seguindo a gente no Face, tem todas as notícias lá também. Instagram também, né, Gabi? Depois dessa palestra vai para o YouTube também, quem quiser acompanhar depois. Só agradecer ao nos acompanhar até esse momento. Muita paz a todos. Quarto.